não é esta virtude de oba-oba, de um culto, de uma festividade, de um encontro. Isso daí não é poder, isso aí é emocionalismo. E a igreja não pode viver de emocionalismo, a igreja tem que viver do real poder do Espírito Santo. Esses poderes que a gente vê nesses cultos, que acaba vem, se enche todo, pula que nem macaco num dia, e no outro dia não consegue nem vir para a escola dominical, muito menos para oração. Isso aí não é poder de Deus coisa nenhuma, isso aí é molecagem, palhaçada de que inventaram, porque poder de Deus é outra coisa. Poder de Deus é outra história. Ela coloca o crente em ação, ela coloca o crente para trabalhar, ela coloca o crente para movimentar. E o que nós precisamos hoje é nos movimentarmos. E para isso, só quem pode fazer isso por nós é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aprender nessa manhã. O poder de Deus, ele é real, não é uma ficção, não é uma invenção, e não ficou preso no século I. É algo para ser vivenciado no nosso presente século. O texto áureo da nossa lição está aí em Atos capítulo 2 e versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, meus irmãos, logo de cara, nós aprendemos uma coisa, que o que foi prometido, quando Jesus fala para os discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ele foi cumprido aqui. E isso é uma realidade para a igreja de hoje. Não é uma ficção que ficou lá para trás. Nós somos pentecostais, meus irmãos. Nós cremos no que está dito aqui. Então, se a Bíblia diz que os discípulos ali foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, então nós cremos no que está dito aqui. Irmão, o crente pentecostal que não crê nisso daqui, ele está com um defeito seríssimo. Se ele é pentecostal, ele crê no que está dito aqui. E se ele é pentecostal, ele busca o que está dito aqui. Se ele não crê nisso daqui, ele está com um problema e está no lugar errado. Porque quem não crê nisso daqui, dizendo ser pentecostal, está no lugar errado. Tem que ir para outro lugar que não creia nisso aqui. Porque quando eu digo que eu sou pentecostal, então eu tenho que crer no que está dito aqui, porque a Bíblia ela não mente. Nós aprendemos desde a primeira aula. A Bíblia ela é o quê? Ela é inspirada, inerrante, infalível e tem origem divina. Deus não mente. Então, se ele diz que isso aqui aconteceu, é porque é para os nossos dias também, e Joel vai dizer isso, nós vamos ver durante a lição. A verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Ou seja, aquilo que nós lemos em Atos é o que nós cremos, aquilo que foi posto no livro de Atos é o que nós cremos. É o nosso padrão, é o nosso modelo como igreja pentecostal. É o que está lá, é o que está dito, é o que nós cremos. Irmãos, e há pessoas que não creem na atualidade dos dons, amém, isso não é um problema nosso. E também não podemos dizer que eles estão errados dentro da crença, é a crença deles, não é a nossa. Se há uma crença dizendo que os dons cessaram, que as manifestações do Espírito cessaram, que as curas divinas cessaram, isso não é um problema meu, isso é um problema deles e com a fé deles lá. Até porque tais eventos não salvam ninguém. Amém ou não? Amém. Manifestação de dons, línguas, essas coisas não salvam ninguém. O que salva é a nossa crença no Filho de Deus e nossa obediência a Ele.
mas Ele deixou esse revestimento para nós aqui. E se Ele deixou esse revestimento para nós aqui, isto aqui é real e é necessário, irmãos. É necessário. Se está dito, é porque é necessário. Nós conversando ontem aqui na aula, aqui com os irmãos, aqui estavam fazendo um curso, nós chegamos à conclusão que o grande problema nosso do século XXI é de vazio. Vazio. Crentes vazios. Crente desprovido do Espírito Santo totalmente, irmãos. Dizem que estão, mas na verdade estão totalmente desprovidos do poder de Deus. Estão totalmente desprovidos do poder do Espírito Santo, mas dizem que tem, mas na verdade não tem. Então o que acontece conosco hoje? Essa letargia que nós vivemos, essa mornidão espiritual que nós vivemos, é falta do Espírito Santo. Por isso que eu digo, vim aqui fazer barulho na minha cabeça, arruaça na minha mente, e dizer que foi cheio do Espírito Santo, e eu não vejo nada nessa vida, nenhuma transformação, nenhum nada, para mim não teve poder, coisa de Deus ali nenhuma. Porque quando o poder de Deus se manifesta, ela se manifesta para colocar o homem em pé diante de Deus e para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Leitura bíblica em classe, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, para quem não tem a revistinha, abra em Lucas 1, 21 e 22. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Quando da anunciação do nascimento de João Batista, que ele acaba ficando mudo, e mudo pelo poder do Espírito Santo. Outra leitura, Atos capítulo 2, versículo 1 e 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som. Irmãos, o que é que precisa para a igreja como corpo de Cristo? O que é que precisa para que ela seja visitada pelo Espírito de Deus? Pela leitura que nós estamos fazendo aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que era celebrada 50 dias depois da Páscoa, celebrava colheita. Pentecostes, então o mover do Espírito aconteceu nessa data festiva. Mas o que é precisa para que haja um Pentecoste na igreja de Cristo? Segundo a leitura que estamos lendo aí, meus irmãos, o que é que precisa? É unidade. Se como igreja, como corpo de Cristo, como corpo, nós queremos ser visitados, ou se nós queremos ser revestidos pelo poder do Espírito, nós temos que estar coletivamente buscando este revestimento. Amém, meus irmãos? Daí a importância da oração congregacional, aquela oração que fazemos no início de cada trabalho que nós temos aqui, aquela oração que deveríamos todos chegar no mesmo horário, para que coletivamente peçamos a misericórdia do Senhor, para que Ele revista a sua igreja, revista o seu povo com o seu poder. Continua a leitura. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, isso é real, querido. Crente pentecostal que nega isso, ele está no lugar errado, ele está na igreja errada, ele está no movimento errado. Crente pentecostal crê no que está dito aqui. Quem não sabe o que é isso,
Tem que buscar, meus irmãos. Tem que buscar. Ah, irmão, nunca tive uma experiência dessa. Não vai ter mesmo, não. Se você não se dispuser a buscar essa graça, a buscar essa misericórdia, você não vai ter essa experiência. Porque isso exige de nós aquilo que nós estamos lendo aqui: buscar ao Senhor, santificar a vida, tampar as brechas, para que a gente consiga receber essa graça, essa dádiva em nossas vidas. Os dois textos de Lucas, Atos, registram a atividade do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo e na vida da igreja. Vamos ler Atos capítulo 2 e verso 33, meus irmãos. Atos capítulo 2 e versículo 33. Quem achou, lê rapidinho para a gente ganhar tempo. Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou Cristo, que vós agora vedes e ouvis. Então, Pedro deixa claro aqui que havia uma atuação poderosa do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Irmãos, qual é o padrão de espiritualidade para nós? Jesus Cristo é o nosso padrão. O que é que nós queremos como crentes, como cristão, como filho de Deus? Cristo é o modelo para nós. Cristo é o exemplo para nós. Cristo exemplifica o tipo de crente cheio do Espírito Santo. Cristo exemplifica isso para nós. Então nós vamos ver nessa lição tanto a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, como a atuação do Espírito Santo na igreja de Jesus Cristo, e a atuação que o Espírito deveria estar fazendo na igreja do século 21. O primeiro tópico aí da nossa lição, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Me dá mais um retorno aqui, Heron. Aumenta só o retorno. Então lá, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Lucas registra a atuação do Espírito Santo. Olha lá, em João Batista. Vamos ler rapidinho. Irmão, dá para ver os versículos? Cada um abra um para mim aí. Vamos ler Lucas capítulo 1 e versículo 13 e versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 13 e 15. Vamos, meus irmãos. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Verso 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre do Senhor. Querido, vamos pegar os padrões aí. A Bíblia diz que João Batista seria um homem cheio do... E ele foi. Ele pregou com coragem, ele pregou com ousadia, e ele confiava plenamente em Deus. Então vamos pegando o padrão do que é ser cheio do Espírito Santo. Além de falar línguas estranhas, o Espírito Santo nos dá poder para servir com coragem, para servir com ousadia e para servir confiando em Jesus Cristo. Então vamos pegando o padrão, o Espírito Santo na vida de João Batista, dizendo: olha, esse menino será cheio do Espírito Santo. Outro texto aí, já lemos o versículo 13, leia o versículo 67. Isabel e Zacarias. Não, aqui verso 67. E Zacarias, E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, profetizando dele. Bendito é o Senhor Deus. Pronto. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Ele começou a bendizer o nome do Senhor. Irmão, crente que está cheio do Espírito Santo, ele bendiz, ele louva o nome do Senhor. Crente cheio do Espírito Santo, ele glorifica o Senhor na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes e nas suas palavras. Além de falar línguas estranhas,
crente cheio do Espírito Santo, bendiz o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Verso 35, capítulo 1 de Lucas. Estamos... O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a atuação do Espírito Santo na concepção do nosso Salvador. Anunciando a Maria, o anjo anunciando: o Espírito do Senhor, pela sua virtude, te cobrirá e colocará dentro do seu ventre o ente divino, colocará dentro do seu ventre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e você dará o nome dele de Emanuel, Deus conosco, pelo poder do Espírito Santo. Outro texto, capítulo 2, versículo 25 a 32, vamos ler. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Vamos lá, calma. Esse Simeão, o que Simeão estava esperando aí, irmãos, no texto? A consolação de quem? De Israel. E o Espírito Santo estava sobre, para fazer ele fazer o quê? Esperar. Crente cheio do Espírito Santo sabe esperar e sabe esperar em Deus. Crente vazio, lata vazia, age como louco, retardado, doido da cabeça, varrido, que não sabe esperar no seu Deus. Amém, meus irmãos? Aí os irmãos falam: você é duro. Eu não sou duro, eu sou realista. O que a Bíblia está dizendo? Que Simeão, cheio do Espírito Santo, estava esperando o quê? A consolação de Israel. Estava esperando o Messias. Ele não saiu do lugar, ele ficou no mesmo lugar até que a promessa fosse cumprida. Então, crente cheio do Espírito Santo sabe fazer o quê? Sabe esperar no Senhor. Crente vazio só faz besteira. Continua. 26. E foram-lhe revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a visão. Pronto. Crente cheio do Espírito Santo, ele sabe esperar. Crente cheio do Espírito Santo vê as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. O que está dizendo o texto? Você não vai morrer até você ver a consolação de Israel. Olha, irmão, olha como que é bom ser cheio de Deus. Você aprende a esperar no Senhor e você vê as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. E não precisa sair feito um retardado doido correndo atrás de promessa de ninguém, não. Porque se ele já tem o Espírito Santo dentro dele, ele sabe esperar a hora certa e o momento certo de Deus cumprir com a sua palavra. Verso 27. Pelo Espírito foi ao tempo, quando os pais trouxeram o menino Jesus. Calma lá. Lê. Pelo Espírito foi ao tempo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo a lei. Crente cheio do Espírito Santo, aqui no versículo, irmão, não está a exposição não está, mas eu tenho que dizer. Crente cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Não é o que está dizendo aí? Que Simeão foi guiado pelo Espírito aonde? Ao templo. Então tem duas coisas nesse versículo aí. Primeiro, que diz que ele foi guiado ao templo. Crente cheio do Espírito Santo, segundo ponto do versículo, obedece à palavra de Deus. Ele foi cumprir uma obrigação que estava descrito na palavra. Ô irmão, você está vendo os benefícios de você ser cheio do Espírito Santo? Você é guiado por Deus e você sabe, aprende a guardar a palavra de Deus. Irmão, isso é só para quem está cheio de Deus. Amém? Verso 28. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Quem que ele tomou em seus braços? O menino Jesus. O versículo começa dizendo lá
que ele estava esperando a consolação de Israel. E Deus diz, e o Espírito diz: você não vai morrer enquanto você não vê essa promessa ser cumprida. Ele esperou, e agora ele está com o menino nos braços, pegando o menino nos braços, para cumprir o rito que diz a lei. Ao 8º dia, circuncidar o menino. Ó irmão, mas isso é só para quem está cheio do Espírito Santo, tá bom, meus irmãos? Tudo que está aqui em Lucas, que nós estamos lendo aqui, pontuando verso a verso, só vai usufruir disso aqui crente cheio. Lata vazia não sabe o que é isso aqui, nem de perto nem de longe. Só vai saber o que é isso aqui crente cheio do Espírito Santo. Que mais que tem aí? Verso 29. Disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Verso 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Olha, irmão, percebe os benefícios de você ser cheio do Espírito Santo? Só por essa leitura rasa que fizemos aqui de Lucas capítulo 2, do versículo 25 a versículo 32. Mas isso aqui só é para quem está cheio do Espírito Santo, irmãos. Esperar a consolação de Israel, ser guiado por Deus, obedecer a palavra de Deus e ver as promessas cumpridas é só para quem tem o Espírito Santo realmente. Porque quem não tem, está segurando o burro no pé do morro, igual fizeram os servos de Abraão. Segundo ponto da lição: o Espírito Santo e o batismo de Cristo. O céu se abre por conta do batismo, o batismo de Cristo no Jordão. Vamos ler Lucas 3:21 rapidinho, agora vamos adiantar. Aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Verso 22, o Espírito Santo desce em forma de pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aí desce uma voz do céu também, já lemos. Todo esse fenômeno marca o início do ministério de Cristo, meus irmãos. O que diz aí? O céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, uma voz é ouvida do céu, a Trindade Santa presente ali no batismo de Cristo. E o batismo dele não tem conotação de arrependimento de pecado, mas de iniciação ministerial. Somente isso. A iniciação ministerial. Mas a Trindade Santa se faz presente ali naquele momento. Ali está o Filho, ali está o Espírito em forma de pomba, e ali está a voz de Deus dizendo: este aí é o Salvador. A consolação de Israel está diante de vocês. Crente cheio do Espírito Santo vê todos esses fenômenos acontecer em sua vida, vê Deus manifesto, vê o Cristo manifesto, e vê o Espírito guiando e trabalhando em sua vida todo santo dia. Meus irmãos, olha só o que a maioria dos nossos irmãos que não vêm para a escola dominical estão perdendo em suas vidas de aprender. Eu sinto muito por eles, fico feliz por vocês que estão aqui aprendendo a palavra de Deus. Porque coisa maravilhosa o que você está aprendendo aqui hoje. Que crente bom é crente cheio do Espírito Santo. Crente bom é crente cheio do Espírito Santo, porque ele sabe a quem ele serve e ele não dá trabalho, ele trabalha para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então o Espírito Santo no ministério de Cristo, no batismo, presente. Agora vamos ler Lucas 4:1. Olha aí, irmão, crente cheio do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado no deserto. Verso 14, mesmo capítulo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Irmão, crente cheio do Espírito Santo é conhecido em qualquer lugar. Crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a sua fama corre. Todo mundo sabe quem é fulano.
porque sabe que ele é usado por Deus, cheio do Espírito, usado por Deus na obra do Senhor, esse crente é conhecido. Irmão, você tem que ser conhecido pelo poder do Espírito Santo. Você não pode ser conhecido pela coisa ruim que você é. Você tem que ser conhecido porque você é cheio do Espírito Santo. Porque se você for conhecido por aquilo que você é, a notícia não vai ser boa, a fama não vai ser boa. Mas se você for cheio do Espírito Santo, a sua fama vai ser boa para a glória de Deus. Verso 18 do mesmo capítulo: E o Espírito do Senhor sobre mim, pois soube que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha, irmão, olha o que é um crente cheio do Espírito Santo. Por isso que os irmãos acham ruim comigo quando eu questiono esses movimentos vazios, porque eu tenho respaldo bíblico para me mostrar o que é um crente cheio do Espírito Santo. Já vimos no capítulo 2, olha aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim para fazer o quê? Para fazer o quê, meus irmãos? Lá, ó, capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Crente cheio do Espírito Santo, ele evangeliza, ele trabalha, ele faz a obra de Deus, ele anuncia a salvação em Cristo Jesus. Crente cheio do Espírito Santo serve para curar alma e curar corpo. Curar a alma com palavras que vai atingir e restaurar a vida. Curar corpo quando pelo poder do Espírito você fazer uma oração e sarar aquele corpo. Isso é para crente cheio do Espírito Santo. Restaurar a vida, versículo 19. Crente cheio do Espírito Santo não destrói vidas não, meus irmãos. Igual umas pragas dos infernos que eu vejo. Se dizem cheios do Espírito Santo, mas são pessoas que estão destruindo outras vidas. São pessoas que estão matando outras vidas. Crente cheio do Espírito Santo, ele restaura, ele levanta, ele cura, ele traz vida para quem não tem vida. Crente cheio do Espírito Santo não leva morte para ninguém. Crente cheio do Espírito Santo leva a vida para as pessoas. Amém, meus irmãos? Então, quando o seu pastor questionar, saiba que eu tenho base para fazê-lo. E está aqui. A Bíblia está nos mostrando o que é ser cheio do Espírito Santo. Pôr em liberdade. Crente cheio do Espírito Santo coloca as pessoas em liberdade, não coloca elas em prisão. Quantas pessoas que se dizem cheias, colocando pessoas em prisões, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela sua maneira, oprimindo pessoas. Isso é crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Crente cheio do Espírito Santo traz liberdade, não prisão para ninguém. E olha o que mais que ele faz: anuncia o ano aceitável do Senhor, meus irmãos. Olha o ministério do Espírito Santo na vida de Cristo. E o Cristo falou: o Espírito está sobre mim. Quanto de nós, da igreja do século 21, podemos dizer como disse o Cristo: o Espírito Santo é sobre mim? Irmão, se você falar isso, o Espírito do Senhor é sobre mim, você tem que fazer o que está dito aqui. Amém, meus irmãos? Ninguém que venha dizer para mim: o Espírito Santo está sobre mim, e não faz isso daqui querendo acreditar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, porque quem está com o Espírito Santo, ele vai fazer isto aqui que nós vimos aqui no capítulo 4 e no capítulo 2. Então, crente que diz que está cheio do Espírito Santo, ele evangeliza, ele cura alma e corpo, ele restaura a vida, ele traz liberdade, ele anuncia o ano aceitável do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso sim é crente cheio do Espírito Santo. Além de falar línguas estranhas, o Espírito vai fazer ele fazer tudo isso que está dito aqui, ó, tudo isso que está dito aqui. Porque, irmão, não tem lógica eu falar que eu tenho Espírito Santo
e não agir em conformidade como nós estamos lendo na palavra, qual é a lógica que tem? Eu estou cheio do Espírito Santo, mas você vê a pessoa agindo totalmente diferente daquilo que diz a palavra. Então não está, é por isso que eu digo, não está, ela está vazia, porque eu não vejo na pessoa aquilo que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. E Deus não mudou, a palavra não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Amém, meus irmãos? Então, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo é a tentação de Cristo. Após o batismo ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Capítulo 1 e capítulo 4, verso 1 e 2 a gente já leu. Manteve sua comunhão com o Pai por meio da oração e do jejum. No deserto, o que ele fez? Na tentação, ele manteve a comunhão com o Pai, na oração e no jejum. Irmão, crente quando ele está vazio, a primeira coisa que ele perde é a comunhão, viu? Crente vazio de Deus, a primeira coisa que ele perde é a comunhão, a segunda, poder de oração. Lá está vazio, não consegue ter comunhão com ninguém. Lá está vazio, não consegue orar em lugar nenhum, nem aqui, nem na casa dele, nem em canto nenhum. Cristo foi levado para a tentação, e a tentação foi real, não foi fictícia. E ele foi tentado nas 3 áreas da vida dele: social, econômica, moral. Ele foi tentado em todas as áreas, e ele venceu em todas as áreas, mostrando para nós que se nós, preste atenção, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós também venceremos a tentação. Amém, meus irmãos? É que não vai dar tempo, meus irmãos, mas ele foi tentado em todas as áreas. Olha aqui, vamos ler rapidinho. Capítulo 4, versículo 2. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. Disse do diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. O que o diabo queria? Que ele usasse o poder dele em benefício próprio. Crente cheio do Espírito Santo não usa o poder de Deus em benefício próprio, mas ele usa em benefício do outro. Aí, versículo 5: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Crente cheio do Espírito Santo, ele não é obcecado pelo poder. Amém, meus irmãos? Crente cheio do Espírito Santo não é cooptado pelo poder. O diabo diz: olha, se você se prostrar, eu dou tudo isso daqui. Como é que o diabo pode dar uma coisa que não é dele? A única coisa que é dele é o sistema, todo o resto é de Deus. Crente cheio do Espírito Santo não é cooptado pela soberba e pelo ego. Amém, meus irmãos? Vamos mais. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lance daqui abaixo. Crente cheio do Espírito Santo não usa o poder de Deus em vão, e nem abusa do poder de Deus. Então, irmãos, olha, quando eu digo a vocês o que é um crente cheio do Espírito, vocês têm que ler a Bíblia. Parâmetro para nós sabermos quem é quem nessa loucura que nós vivemos é a Bíblia. Não são experiências. Experiências não são padrão para eu medir a espiritualidade de ninguém e dizer quem é cheio do Espírito e quem não é. A Bíblia é meu padrão. Se eu vejo essas coisas aqui na vida de um crente, eu digo: aquele ali realmente é cheio. Além de falar línguas estranhas, ele demonstra tudo aquilo que a gente viu lá em Simeão, tudo aquilo que a gente viu lá em João Batista, tudo aquilo que a gente viu na vida de Cristo, ele demonstra. Então realmente ele é cheio do Espírito Santo. Porque só falar línguas estranhas, irmãos, é muito pouco para você dizer que alguém está cheio do Espírito Santo. Porque a experiência espiritual ela tem 3 fontes: divina, diabólica e humana.
Agora, quando você vê essas coisas aqui acontecer na vida de um crente verdadeiro, um crente cheio do Espírito Santo, você fala, aquele ali realmente é, porque essas coisas o diabo não consegue copiar, não consegue imitar. O resto, meu irmão, tudo ele faz. Diz Paulo que ele pode se transformar em um anjo de luz, se apresentar na tua frente. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter poder para discernir que você está diante do diabo e não diante de um anjo. Amém, meus irmãos? Então, o Espírito Santo na tentação de Cristo. Após esse episódio, Cristo estava habilitado para iniciar o seu ministério público. Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu, disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois lá, versículo 8 do capítulo 4, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Crente cheio do Espírito Santo adora a Deus e não quer ser adorado. Crente cheio do Espírito Santo não quer ser visto, ele quer mostrar Cristo na sua vida. Crente que tem Deus na sua vida, ele não é estrela, ele é servo, ele quer fazer o seu Senhor aparecer e não ele. Agora lá está vazia, tem a necessidade de se mostrar para os outros. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem a necessidade de mostrar Deus em sua vida. Amém, meus irmãos? Versículo 12, e Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui na tentação, Cristo já estava habilitado para servir ao Senhor. O Espírito Santo é a missão de Cristo. Após a tentação, volta para a Galiléia. Irmão, crente cheio do Espírito Santo, ele trabalha, não dá trabalho, meus irmãos. Como que nós pastores gostaríamos de uma igreja lotada do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo? Porque crente cheio do Espírito Santo, ele sabe dar conta dos seus próprios problemas. Amém, meus irmãos? Crente que está cheio do Espírito, ele dá conta dos seus problemas, e ele sabe como resolver os seus problemas. Amém? Como é que ele resolve? Aos pés da cruz, como nós lemos lá em Simeão. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele estava esperando a consolação de Israel. Crente cheio do Espírito Santo sabe resolver os seus problemas, aos pés da cruz e esperando no Senhor. Amém, meus irmãos? Então ele volta para Galiléia para fazer o quê? Para anunciar o Evangelho a todos. Vai à região de Nazaré, vamos ler capítulo 4, versículo 15 e 16. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer de estar na casa do Pai, meus irmãos. É por isso que eu não compreendo essa história. Ai, mas quando eu venho para a casa de Deus, eu sinto meu coração entristecido. Meus irmãos, crente cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que no costume ele entrava nas sinagogas, para adorar ao seu Criador. Crente que está cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele tem prazer em adentrar nesse recinto sagrado e glorificar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Crente cheio do Espírito Santo, já falei, sabe lidar com as situações e as circunstâncias e separar uma coisa da outra. As circunstâncias, as situações em que nos metemos não tem nada a ver com a minha adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quando eu venho para cá, eu venho para adorar ao Senhor, não venho para tratar dos meus problemas. Culto não é lugar de tratar dos seus problemas, nunca foi, nunca será.
Culto é lugar que você vem para adorar ao Senhor. Por que muita gente não consegue cultuar? Porque vem para cá com motivação errada. Vem para cá para resolver problema. Aqui não é lugar de resolver problema. Aqui é lugar de você adorar ao Senhor. Enquanto você adora, Deus está trabalhando ao seu favor. Amém, meus irmãos? Amém. E resolvendo o seu problema. Mas quando você vem com a cabeça, eu vou lá para resolver o seu problema, você não faz nenhuma coisa, nem outra. Você nem adora e nem resolve o seu problema. Quando você vem só para adorar a Deus, você adora a Deus e Ele resolve o seu problema. Amém, meus irmãos? Templo é lugar de adoração. Aonde que está na Bíblia que diz que templo é lugar de resolver problema? Templo é lugar de adorarmos ao Senhor. Enquanto adoramos ao Senhor, Ele trabalha, Ele peleja por nós. Amém, querido? Só quem está cheio do Espírito vai entender isso e vai fazer isso para a glória de Deus. Por isso que eu digo, quem não veio está perdendo. Quem não veio vai continuar do mesmo jeitinho. Mas você que está aqui vai aprender, vai entender e vai mudar, vai virar a chavinha e vai entrar aqui para adorar o Senhor. Ele entra e lê Isaías, aonde ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vou evangelizar, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou libertar vidas do cativeiro. Cita o cumprimento das Escrituras, capítulo 4, versículo 21, ele diz: aquilo que Isaías disse lá, Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, está se cumprindo hoje em mim. Eu sou aquele de quem falou o profeta Isaías, que o Espírito estaria sobre mim, e eu faria aquilo que está escrito no livro de Isaías. Então, nós vemos aí o Espírito Santo e a missão de Cristo. Não se pode servir a Jesus sem o Espírito Santo. Só dá para servir a Jesus se estivermos cheios do Espírito Santo. Só dá para glorificar Jesus se estivermos cheios do Espírito Santo. Ninguém consegue servir a Cristo sem o Espírito Santo na sua vida. Diz que o Espírito Santo qualifica seu ministério, já lemos. É o Espírito Santo que qualifica, que habilita o crente, meus irmãos. O seminário que eu fiz não me habilitou. O seminário que eu fiz não me habilitou para o ministério. O seminário que eu fiz me trouxe conhecimento, habilidade para ensinar e para falar. Mas quem qualifica, quem habilitou o meu ministério foi o Espírito Santo, quando me chamou no meio dessa igreja. No meio dessa igreja o Espírito Santo me chamou para o ministério, e no meio dessa igreja ele me qualificou e me habilitou para o ministério. Então nós só conseguimos fazer a obra de Deus porque estamos qualificados e habilitados por Deus. Querido, e vou dizer uma coisa a vocês: todo crente chamado pelo Senhor, ele é desqualificado pelos filhos de Belial. Amém, meus irmãos? Todo crente chamado, qualificado e habilitado, ele é desqualificado pelos filhos de Belial. E quando eu digo filhos de Belial, não é os de fora, é os de dentro. Porque eles são tão desqualificados, tão desabilitados e tão vazios de Deus, que eles não conseguem ver Deus na vida de ninguém. Se não consegue ver Deus na vida de ninguém, não consegue ver qualificação e habilidade na vida de ninguém. Por quê? Porque eles estão tão desqualificados, tão desabilitados, tão vazios de Deus, que não conseguem mais ver a obra de Deus na vida do crente. Irmãos, é isso aqui, ó. Quando eu coloquei essa frasezinha aqui, teve uns filhos de Belial que se levantou. Sai daqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. Crente vazio é isso aqui. Ele não consegue ver Deus nem nesta vida e muito menos na vinda vindoura. Só quem vai ver Deus na sua vida e nessa vida é você, quem estiver cheio do Espírito Santo. E só vai conseguir ver Deus nessa vida e na vida vindoura quem estiver cheio do Espírito Santo.
Então quando alguém falar de você, fica tranquilo, não. Fica tranquilo. Ninguém vai falar de quem não faz nada. Já viu alguém falar de quem não faz nada? Eu nunca vi ninguém falar de quem não faz nada. Isso é em qualquer lugar. Isso é aqui na igreja, isso é no seu trabalho, isso é em qualquer lugar. Só vão falar de quem está fazendo alguma coisa, de quem está se destacando, se descolando dos demais. Aí começa a falar. Ninguém vai falar de quem não faz nada. Só vão falar de quem está fazendo alguma coisa. Então, se você não quer que ninguém fale de sua vida, fique tranquilo, fique quietinho aí, paradinho, calado, quieto, que ninguém vai falar. Mas se você se colocar, se você se lançar, então se prepara para que falem de sua vida, para que desqualifiquem você, para que desacreditem você. É assim, é regra. Com o Cristo foi assim, por que vai ser diferente comigo? Por que vai ser diferente com você? Somos melhor do que Ele? Não. Se Ele sofreu isso, nós também vamos sofrer. Então, Ele estava habilitado. Então, o Espírito Santo na missão de Cristo. Segundo ponto, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O livro de Atos e Lucas vai trabalhar a questão do ministério do Espírito no ministério de Cristo. No livro de Atos, ele vai trabalhar a ação do Espírito Santo no ministério e na ação da igreja. Olha o que ele diz no primeiro ponto, o Espírito Santo em Atos. Lucas registra as palavras de Jesus ordenando aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que fosse o quê? Revestidos do poder. Vamos ler Lucas 24, 49? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Vai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejam revestidos de poder. Olha, o que eles fizeram? Eles obedeceram? Não, vamos para Samaria. Eles ficaram em... A palavra usada aí é revestido de poder, porque do Espírito eles já tinham, nós vamos ver. O Espírito Santo já estava na vida de cada discípulo. Assim como estava na vida de Cristo, o Espírito Santo já estava na vida de cada discípulo. Ele diz, agora vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou revestir. Eu já coloquei o Espírito, agora eu vou revestir vocês de poder. Pastor, Oi. estão falando sobre isso, sobre o Espírito ficar em Jerusalém. Ele falou que um grande sinal de quando alguém, eu sou evangelista, eu gosto de evangelizar as almas, eu gosto de fazer a obra e tal, mas ele falou que um grande sinal que esse crente é revestido do Espírito Santo e ele gosta de fazer a obra é quando esse irmão gosta de evangelizar e traz pessoas para a igreja, ou faz algo que dá, tipo assim, como se for, tem que ver se de fato aquele irmão gosta de fazer o que ele diz, de um jeito ou do outro. Ele falando, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer isso, mas muitas das vezes ele não destaca no seu ministério, ele quer se destacar lá fora, ele mostra que o irmão lá fora para ele é uma bênção. Não está cheio de nada. Mostra que é tudo lá fora, mas Está cheio de nada. Ele não está em Jerusalém para ser revestido. Porque nunca foi. Então, primeiro você cuida de Jerusalém, depois Você pensa nos demais. Depois os demais. Ele atua, ele é um crente atuante. Então eles já estavam cheios. Agora igual, vocês fiquem aí que eu vou revestir vocês agora de poder para vocês fazerem a obra da evangelização. Irmão, você percebe o padrão? Crente do Espírito Santo, ele obedece. Se pegar desde o primeiro texto que nós lemos até agora, tem um padrão aqui. O crente cheio do Espírito é o crente que sabe obedecer. Aonde eles ficaram? Em Jerusalém. Só saíram depois que foram revestidos, porque a ordem é essa: fique lá, vou revestir, depois vocês vão sair. Antes não, eles vão sair depois. E assim eles fizeram. Então o Espírito Santo na missão da igreja. Após de ser levado aos céus, inicia-se a história da igreja no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 1 a 4. Esse
se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando sobre o que respeita ao reino de Deus. E estando com ele, testemunhou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem as promessas do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Aí começa a história da igreja. Ele determinou, lembra que eu falei a vocês alguns dias aqui atrás, que nós temos obrigações no Evangelho, não temos opções, Cristo não pede, Cristo manda, e nós temos obrigação de obedecer, porque se é uma ordem, nós temos obrigação de obedecer. Crente que está cheio do Espírito Santo, ele obedece, primeiro porque ele é obrigado a obedecer o que foi determinado, mas ele obedece com prazer. Amém, meus irmãos? Crente cheio do Espírito Santo obedece com prazer. Irmão, crente vazio, lata vazia, é uma desgraça só. Essa desgraça não consegue obedecer. Não consegue. Pode perceber, quando alguém falar para você que é cheio do Espírito Santo, irmão, ele não consegue obedecer às autoridades impostas, você pode falar, meu irmão, eu acho que você está vazio, porque crente cheio obedece a Deus, obedece a palavra e obedece às lideranças constituídas. Então por aqui você consegue perceber quem é quem nessa gaiola das loucas que nós estamos vivendo nesse mundo. É por aqui. Você consegue saber quem é quem nesse mundo doido que nós estamos vivendo. Quem está cheio e quem é lá está vazio. Lucas diz essa palavra onde ele ordena que eles ficassem em Jerusalém. Aí começa a história da igreja. Lucas deixa claro que a capacitação era necessária para realizar a obra. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e reunei-vos, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até as confins. Esse revestimento é necessário para a igreja do século 21, irmãos. Se foi necessário lá em Atos, no capítulo 1, lá em Atos, no século 1, ela é muito mais necessária agora no século 21. Esse revestimento de poder, esse enchimento de poder do Espírito Santo, ele é muito mais necessário agora do que no século 21. Porque os nossos inimigos, não é que são outros, são os mesmos, mas eles estão sofisticados. O diabo está sofisticado na operação para fazer a igreja parar, para fazer a igreja desanimar, para fazer a igreja recuar. Ele está sofisticado. Então nós precisamos desse revestimento, deste poder para servir a Jesus no século 21. Crente que está vazio, crente sem o poder de Deus, sem o Espírito de Deus, não consegue servir Jesus nesse tempo. Irmão, crente vazio é um crente que ele não consegue nem acompanhar o tempo. Crente vazio, ele fica fora do tempo, fora da realidade. Já viu crente assim? Ele não consegue pregar mais, ele não consegue trabalhar mais, ele não consegue fazer mais, ele está fora da realidade, totalmente fora da realidade. Por quê? Ele está totalmente fora do Espírito, porque o Espírito, ele é vida dinâmica. Como vida dinâmica, ele nos faz acompanhar o nosso tempo, entender o nosso tempo, para nós atuarmos dentro do nosso tempo. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam essa parte? Eu tenho que estar cheio, eu preciso, eu necessito estar cheio do poder de Deus para eu fazer a obra de Deus. É necessário, irmãos. É por isso que nós insistimos que os irmãos busquem o revestimento do Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês consigam fazer a obra de Deus, servir Jesus até o dia da sua vida, para que você dê conta da sua própria vida, para que você se coloque diante de Deus e espere a volta do Cristo, como Simeão, esperando a consolação de Israel.
Nós estamos esperando a consolação da igreja. Qual é a consolação da igreja? Cristo vir buscar o seu povo. Crente que não está cheio do Espírito Santo não está esperando mais a vinda de Jesus. Acredite no que eu estou falando, meus irmãos. Crente que não está cheio mais, tá, olha, irmão, eu não vou usar um termo aqui, eu gostaria de usar um termo aqui, mas eu não posso. Ele está se andando. Vocês vão entender? O número 2, andando. Crente que está sem o Espírito, ele está nem aí. Ele quer nem saber se Jesus vem, se não vem, quando vem, que hora. Ele não quer nem saber. Ele quer viver a vida. Ele quer curtir a vida. Só quem está cheio está compromissado com a vinda de Cristo. Só quem está cheio está preocupado com a vinda de Cristo. Quem está vazio, meus irmãos, ele está nem aí se Jesus vem hoje ou vem amanhã. O negócio dele é viver a vida, gozar da vida, do melhor da terra. Para ele o que importa é o melhor da terra. Entende por que você tem que estar cheio da vida de Deus? Para que você não caia no mesmo laço do diabo. Fique um crente relapso, um crente relaxado, que pouco está se lixando se Jesus vem ou não. Você quer gozar? É os bens da vida, é passear, é curtir, é não sei. Irmão, você vê, eu vejo isso acontecer todo dia, toda hora. A Santa Ceia, que é o culto mais solene, mais poderoso, as pessoas abandonam isso como se fosse abandonar um pedaço de lixo. Deixam de vir para a ceia do Senhor para ir em qualquer diabo de lugar. Não participam, não fazem questão, dão a mínima se vai ter ceia ou não, dão a mínima se vão tomar ceia ou não. O que é isso? Crente vazio. Porque crente cheio, irmão, dia de ceia, ele não marca nada naquele dia, porque ele sabe, eu vou afirmar minha comunhão com o meu Deus e minha comunhão com os meus irmãos. Irmão, eu não aceito, não concordo com o crente que vem para cá em dia de Santa Ceia, vem com olha, irmão, eu não aceito, porque é o culto mais importante que nós temos, é o culto de Santa Ceia, é o culto que eu estou falando, a graça de Deus está na minha vida, e a graça está tanto na minha vida que eu quero buscar comunhão com Deus todo instante, quero buscar comunhão com meus irmãos todo instante. Então veja a deficiência espiritual que nós estamos vivendo hoje, o vazio que foi detectado em 1959 por Rolomé no livro dele. Nós estamos vendo hoje esse vazio caçando, comendo a alma da igreja, crente abandonando a igreja por qualquer coisa, crente trocando a igreja por banana podre. Aí depois vem a dizer para mim que está cheio do Espírito. Irmão, difícil para mim aguentar um negócio desse, e difícil eu acreditar num negócio desse. Amém, meus irmãos? Precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Aguardava a promessa em oração. Crente cheio de Deus, ele aguarda tudo em oração. Ele não faz loucura, ele não faz doideira, ele aguarda tudo na oração. Irmão, sabe qual que é o nosso problema? Mas eu não estou vendo nada. Simeão também não estava vendo. A promessa foi feita a ele. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito ele estava fazendo o quê? Esperando a consolação de Israel. E ele viu a consolação de Israel. O crente cheio do Espírito, ele gosta de orar. Ele aguarda a promessa de Deus em oração. Se Deus prometeu que vai fazer, que vai dar, ele vai fazer, ele vai dar. Como ele vai fazer, do jeito que ele vai fazer, não lhe interessa. O que lhe interessa é aguardar a promessa em oração.
Mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada acontecer, continue esperando, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém, meus irmãos? Leão, isso que a gente já leu. Atos mostra a inauguração histórica da igreja como agência do reino de Deus e continuidade da obra de Deus por meio da sua bendita igreja. Vamos ler Atos 2:38. Então, o crente aguarda a promessa em oração. Nós vemos aí a inauguração histórica da igreja, Atos capítulo 2, verso 38. Quem achou, ler rápido. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a igreja em movimento, olha a igreja em ação. Após a igreja ser revestida de poder, a igreja começou a agir, a igreja começou a trabalhar, a igreja começou a fazer a obra de Deus, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz a obra de Deus. Não interessa quando, como e onde, ela faz a obra de Deus, porque ela está cheia do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? A promessa foi cumprida em Pentecostes. Ele fez a promessa: fique em Jerusalém. Atos capítulo 2, ele cumpre, ele derrama do poder do Espírito Santo sobre a igreja. A promessa é cumprida de Joel capítulo 2, versículo 28, em que Joel diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito, e Pedro vai reverberar isso daí. Capítulo 2, ele vai dizer lá aquilo que Joel diz, aquilo que o Cristo diz. Essa promessa foi cumprida em vocês hoje. Então Pedro, na sua pregação, ele vai citar Joel capítulo 2. Ele vai citar Joel capítulo 2, 28. Aonde ele vai citar? Capítulo 2 de Atos e versículo 17. E nos últimos dias acontecerão, diz, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está citando Joel, dizendo: olha, aquilo que o profeta Joel disse lá, se cumpriu hoje aqui na igreja que vocês estão vendo. E aí ele sai e começa a pregar, e é cumprida a promessa. Os discípulos falaram em outras línguas, como foi profetizado também. Isaías falou, outros profetas falaram disso, e os discípulos começaram a falar em outras línguas. Quantos irmãos não sabem o que é isso, irmão? Irmãos que não sabem o que é isso, nem de perto nem de longe. Isso é promessa do Pai. Está aqui. Se está aqui, é para nós. Tem realidades espirituais que eu falo que tem muita gente que não entende, não compreende. Mesmo estando servindo, não compreende. Por quê? Porque são coisas que não dá para explicar, são coisas que você tem que vivenciar, é coisa que você tem que viver, é coisa que você tem que buscar. William Seymour, um dos pais do movimento pentecostal moderno, ele passou foi uma noite inteira em oração. Quando ele teve contato com o Pentecoste, com outro pastor, William Parham, se não me engano o nome dele, e ele volta para Los Angeles para anunciar o Pentecostes, e ele mesmo ainda não tinha experimentado o revestimento do Espírito. Ele passa uma noite inteira em oração para receber essa bênção. Se você pegar a história do Pentecostes, vai ver vários homens que acreditaram, que creram no Pentecostes, que ainda não tinham sido batizados ainda, ou não tinham sido revestidos ainda. Eles passam noites, dias inteiros de oração, pedindo ao Senhor que desse a eles essa experiência. Irmãos, nem isso nós queremos mais. Qual é a sede que nós temos por buscar isso?
essa realidade acontecer na minha vida e na sua vida? Se está na Bíblia, você tem que crer, ué. Se está na Bíblia, para cumprir. Pedro está dizendo, essa promessa é para vocês, para os vossos filhos, e para todos quantos estão longe. Alcançou nós, alcançou cada um de nós que estamos aqui. Essa experiência é para nós vivenciarmos, e você só pode vivenciar isso se você realmente desejar no seu coração, buscar isso. Então você vai viver, aí você vai entender o que é isso, porque com explicação não tem como explicar você. Você só pode saber isso se você buscar isso. Se você buscar isso com todo o seu coração, com todo o seu fervor, então Deus vai lhe visitar e vai lhe fazer experimentar essa realidade que você ainda não experimentou na sua vida. Amém, meus irmãos? Porque é uma promessa. Promessa cumprida no Pentecoste, já vimos. Promessa cumprida, falar em línguas, sinais foram manifestos, prodígios, maravilhas foram manifestos, porque a igreja estava cheia do poder de Deus. Desse fenômeno só as línguas se repetiram, e a gente vai ver isso lá em Atos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 19, esses fenômenos se repetindo, ou seja, as línguas se repetindo. Isso é uma realidade para nós aqui, meus irmãos. Isso é para a igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é para nós que cremos nessa realidade. Se você ainda não vivenciou isso, se você não experimentou isso, meus irmãos, busque no Senhor, porque é uma promessa que pode ser cumprida na minha vida e na sua vida. Basta eu buscar, basta eu querer viver essa realidade na minha vida. Expansão da igreja primitiva. O Espírito Santo capacitou a igreja para o ministério da evangelização. Você vê isso na pregação de Pedro, quando ele sai, logo de cara, 3.000 almas aceitaram a Cristo, pelo poder do Espírito. A cura na porta do templo e mais conversões. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo. A pregação de Filipe em Samaria, em que o Espírito manifesta também no meio dos gentios, tudo isso pelo poder do Espírito. A pregação na casa de Cornélio, aonde o Espírito é manifesto também, e falam em línguas estranhas também. Então, queridos, se eles falaram, nós também podemos falar. Amém, meus irmãos? Há uma ala que não crê nisso, os reformados não creem nisso. Isso é um problema deles, não é meu, e nem nosso, não é seu. É um problema deles, a crença é deles lá. A nossa crença é que nós cremos nisso daqui, porque isso aqui é uma promessa para os nossos dias. Não está preso no século I, como eles dizem. Cessou no século I, não cessou coisa nenhuma. Ela continua sendo manifestada em nossos dias. Amém, meus irmãos? Você pode ver isso no livro de Atos, capítulo. Chega lá na sua casa, senta lá tranquilinho e vai lendo, e você vai ver Pedro dizendo: essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos quantos estão longe. 2:39. Então ela diz respeito a cada um de nós que estamos aqui. Foi vivida no século I e continua sendo vivida no século 21. Amém, meus irmãos? Então tenha sede por isso, clame por isso. E se tem uma coisa que aponta o pacífico entre reformados e pentecostais, é que o crente que não está revestido do Espírito Santo, ele vai sucumbir diante desse mundo. Isso é ponto pacífico entre reformado e pentecostal. Eles entendem o revestimento de outra forma, nós temos de outra forma, mas há um ponto de conversão em que é dito que um crente que não estiver revestido do Espírito Santo não vai suportar os dias vindouros. E para vocês, os reformados, eles constantemente estão buscando o avivamento em suas vidas, porque eles sabem que sem esse revestimento ninguém consegue suportar os dias maus que estamos vivendo. Amém, meus irmãos?
Então busque isso. Pregação de Paulo. Então esses fatos demonstram a atuação do Espírito Santo na igreja. Então se ele atuou no século I, ele quer continuar atuando no século XXI. E aqui a gente parte para o encerramento. O modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Revestimento de poder. Pedro ensina que esta promessa é extensiva. Olha lá, capítulo 2, 38. Vamos ler só o 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, ou seja, aqueles que estavam vindo no momento. Depois ele vai dizer: vossos filhos, a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quanto nosso Senhor chamar. Diz respeito a nós. Não diz respeito só a eles que estavam vendo aquele movimento. Não diz respeito só aos filhos que estavam ali, mas diz respeito a todos nós que estamos aqui também esta manhã, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Essa promessa é extensiva, ela vai até o último dia da igreja na terra. Amém, meus irmãos? Ela não cessou, ela não se findou. Essa realidade continua para a igreja do século 21. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ela pode ocorrer ou no ato da sua conversão ou depois. Agora um ponto que nós temos que entender: os discípulos já tinham o Espírito Santo, mas foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Se você ler João capítulo 2, versículo 22, vamos ler, meus irmãos? João 2, 22, para não ficar nenhuma dúvida na nossa mente. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ou seja, e depois o próprio Cristo soprou-lhe sobre eles o Espírito Santo. Então os discípulos já tinham o Espírito Santo. Então o falar em línguas, o ser revestidos pelo Espírito Santo, ou batismo, como o povo diz, ele pode ocorrer no exato momento da sua conversão, como ele pode ocorrer após. Mas uma realidade é certa: no ato da conversão, ali você já recebeu o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Agora o revestimento é algo que você tem que buscar todo santo dia na sua vida. Amém, querido? O Espírito todos nós temos, porque ninguém pode ser salvo sem o Espírito. O revestimento nem todos têm. É uma diferença. O Espírito Santo que nos conduz na salvação, que nos faz perseverar, todos nós temos. Agora o revestimento do Espírito nem todos têm. Por quê? Porque falta buscar isso na sua própria vida. Se você buscar, você vai buscar, você vai receber esse revestimento também, em nome de Jesus. Então lá, todo salvo recebe o Espírito Santo no ato da conversão. As línguas como evidência inicial. Vocábulo glossolalia pode significar línguas humanas ou celestiais. Neste caso aqui de Atos capítulo 2, eram línguas humanas. 13 nações estavam representadas, 13 línguas foram faladas pelos discípulos, mas pode ser celestial também. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas, promessa cumprida, e promessa que pode se cumprir na sua vida e na minha vida também. Os centuriões e sua família falaram em línguas. Em Éfeso também falaram em línguas. Em Samaria e em Paulo as línguas estão implícitas, ainda que eu não vejo claramente no texto, mas ela está implícita no texto. O dom não cessou, só cessará na volta de Cristo. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 a 10. Não cessou. O dom só cessará na vinda de Cristo. Então, meu querido, respeito os reformados que dizem que cessou. Amém. É crença deles, é fé deles, não é a minha. A minha fé diz que só vai cessar quando a igreja de Cristo for arrebatada, e Paulo está dizendo isso aí. Irmão, por que eu não perco tempo de ficar debatendo esses assuntos?
Eu vejo o povo na internet perdendo o maior tempão. Porque o texto é isso aqui, o texto não sei. Irmão, cada um que se lasque, cada um do seu lado. Oxi. Agora vai ficar debatendo. Um crê que cessou, o outro não crê que... Aí vai ficar lá dois trouxas discutindo um assunto que ninguém vai convencer ninguém. O que acredita que cessou, o que diz que não cessou, não vai convencer o que diz que cessou. E o que diz que cessou não vai convencer o que crê que não cessou. Aí fica dois trouxas se debatendo, discutindo um assunto, perdendo um tempo precioso, quando poderia estar falando do Evangelho, trazendo confusão no meio do povo. Porque isso mais traz confusão do que ajuda. Porque ficam que nem dois cães raivosos para ver quem sabe mais, quem sabe mais. Eu não perco tempo com debate com ninguém, porque eu não tenho tempo para perder, para ficar discutindo assuntos que eu creio que ninguém vai mudar a minha forma de crer. Há 30 anos eu creio assim. Não vai ser nenhum Zé das Couves que vai me fazer crer diferente. Amém, meus irmãos? Porque eu tenho respaldo pela palavra de Deus, eu creio dessa forma. Pode vir o teólogo das galáxias, eu não mudo a minha fé é essa, e é nessa fé que eu vou até o fim. Se a Bíblia diz que o dom não cessou, não cessou. Se ela diz que as línguas não cessaram, não cessaram. Se ela diz que a manifestação do Espírito não cessou, não cessou. Amém, meus irmãos? Então vocês nunca vão ver o pastor de vocês perdendo tempo em internet, debatendo assunto que eu creio piamente que é daquele jeito. Nunca vou. Eu perdendo tempo com esse negócio. Eu falo no meu canal, eu anuncio as minhas verdades, eu anuncio aquilo que eu creio. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar também. Não estou pedindo opinião de ninguém, não estou pedindo sugestão de ninguém. Eu falo daquilo que creio, porque a Bíblia dá respaldo para crer assim. Amém, meus irmãos? Todos esses textos aqui estão apontando que o dom não cessou. É uma realidade para mim e para você, em nome de Jesus. Plenitude do Espírito. A experiência é atemporal. 2:39, atemporal. Ela não foi só para o século 21, para o século 1. Ela é para o século 21 e até quando Cristo voltar. Do meu Espírito derramarei. Do meu Espírito foi derramado. Aponta para a dispensação do Espírito. E esse derramamento será contínuo até a vinda de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 20, é só ler. Atos 2:20. Quem está em Atos aí, lê rapidinho. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia de Deus. Ele está no mesmo contexto que ele está dizendo. Quando ele começa lá, no versículo dizendo que esta promessa do derramamento do Espírito é para nós aqui, ele está dizendo aqui, no versículo 20, ela só vai cessar quando vir o dia do Senhor. O dia do Senhor já veio? Sim ou não? O dia do Senhor já veio? Sim ou não? Não. Ora, se não veio, então o dom continua para a glória de Deus, velho. Então, o dom é atemporal. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações dos dons e prodígios e maravilhas. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo, olha, o fruto do Espírito está operando na vida dele. Crente cheio do Espírito, o fruto do Espírito está operando na vida dele, e é porta que se abre para a manifestação plena do Espírito na sua vida e para você ser usado poderosamente na mão do Senhor. Portanto, o Espírito Santo continua atuando na igreja de Cristo. João capítulo 16, versículo 13 e 14. E aqui nós encerramos, meus irmãos. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos quanto o nosso Deus chamar. Ele nos chamou. A promessa diz respeito a mim e a você também, em nome de Jesus. Lucas mostra a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo e na ação evangelizadora da igreja. A igreja, esse revestimento não é condição para a salvação, mas um revestimento para o serviço cristão.
Não é que, mas eu não fui revestido. Não, fica tranquilo, você vai ser salvo, porque você tem o Espírito. Agora, isso não quer dizer que você tem que se acomodar com isso, porque senão o combustível vai acabar. E se o combustível acabar, você está dentro da água. Se não tiver azeitezinho na lamparina para manter ela acesa quando o noivo vier, você vai ficar como aquelas loucas. Há uma busca contínua para que esse óleo não falte e a lamparina não se apague. Amém, meus irmãos? Então isso é para nós, para a igreja de Cristo. E cada um dos irmãos e irmãs tem que buscar o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, como alguns chamam de batismo do Espírito Santo. Eu prefiro chamar de revestimento do Espírito Santo, mas é condição necessária, tá, irmão? O problema é que tem muita gente que para só na conversão. É o que está dizendo, Marcelo, língua estranha. É o que está dizendo, uma língua estranha. Eu não vou entrar no mérito do julgamento, mas é uma língua estranha. Ou seja, que o Espírito qualifica, habilita a cada um de nós falar. Agora, tem que buscar o santo revestimento, porque senão a coisa fica difícil. O óleo vai acabando e a lamparina vai se apagando. E se a lamparina se apagar, você não vai conseguir esperar ver a consolação do Cristo sobre a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então, quem não vivenciou isso, quem não sabe o que é isso, busque em Deus, porque a promessa é para mim e ela é para você também, em nome de Jesus. Fique de pé.